Estamos numa série do estudo do livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, epístola de Paulo aos Gálatas, mesma coisa. O livro de Gálatas, ele tem 6 capítulos, e nós vamos estudar um capítulo por domingo. Então, um domingo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5 e 6. Hoje nós estamos no 3, terceira pregação. Então nós vamos ver aqui na primeira semana o capítulo 1, outro evangelho seja anátema, quando Paulo falou, mesmo que um anjo do céu vos pregue outro evangelho, seja anátema, seja banido, excluído, anátema. Até a palavra anátema pode ser usado como amaldiçoado. Semana passada foi capítulo 2, justificação pela fé. No capítulo 2, Paulo apresenta um conceito que virou uma doutrina essencial, basilar, fundamental na fé cristã. A doutrina da justificação pela fé. Somos justificados pela morte de Jesus na cruz. Esse conceito entrou aqui no capítulo 2 de Gálatas. Hoje no capítulo 3, o tema que eu escolhi no capítulo 3 é lei versus fé. Ou você está na lei, ou você está na fé. Você vai ter que sair daqui hoje desse culto com uma decisão. Que lado você está? Não há possibilidade de ficar em cima do muro. Você precisa sair daqui desse culto dizendo qual lado você está. Ou você está nas obras da lei, ou você está na salvação pela fé. As coisas não tem como se combinarem. São coisas opostas. Você tem que primeiramente entender isso, que a salvação não é pela lei, mas é somente pela fé. Então nós vamos estudar aqui hoje o que significa quando eu falo assim, obras da lei, salvação pelas obras da lei. Quando Paulo passou lá nos Gálatas, Paulo pregou para eles dizendo que Cristo era suficiente, que Cristo morreu na cruz e foi suficiente para que eles pudessem ser salvos. Mas depois que ele foi embora, passou lá um grupo de pessoas que estou chamando de os hereges. O que é o herege? Herege é aquele que prega uma coisa que não é da Bíblia. Isso é um herege. Passou lá os hereges, os judaizantes, e eles diziam que não, legal, Jesus morreu na cruz, isso é importante, mas não basta só isso. Para você ser salvo, você tem que juntar a salvação em Cristo com as obras da lei. E eles queriam obrigar os convertidos a fazer circuncisão, guardar o sábado, não comer carne de porco, guardar as festas. Eles tinham que ser um judeu cristão. E a carta de Paulo aos Gálatas gira em torno desse assunto. E eu espero que você esteja entendendo aqui o que eu estou tentando explicar de acordo com a palavra de Deus. E começa o capítulo 3 com uma palavra bem forte. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Olha o que ele fala aqui, ó Gálatas insensatos. Gente, eu fico imaginando assim, Paulo deveria ser um sujeito meio bravo. Tem uma questão de personalidade. Tem um livro chamado Temperamentos Transformados, Tim LaHaye. E nesse livro, Tim LaHaye fala que existem 4 temperamentos. Isso é uma teoria. 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. E lá nesse livro, o Tim LaHaye ele fala que Paulo possivelmente era um colérico.
que é um colérico? Uma pessoa decidida, resoluta, uma pessoa também que tem capacidade de decisão, mas uma pessoa também que às vezes fala o que tem que ser falado e na lata, não tem meias palavras. Eu fico imaginando Paulo assim, era uma pessoa que ou você amava ou odiava. Ele não ficava alisando, não, você. Ele era uma pessoa assim, eu penso, de um temperamento muito decidido. Então, a história fala, tem um documento que fala do ano 300 depois de Cristo, que fala que Paulo tinha baixa estatura, pernas tortas, calvo. Eu acho que ele era assim um baixinho nervoso. Sai da frente que o bicho é bravo. E ele, quando ele tinha que corrigir, ele corrigia. Ó Gálatas insensatos, dá uma dura. O que é insensato? Tolo. Então, Paulo assim, eu acho que eu penso em Paulo, o Pedro já era um pouco diferente, né? Pedro já era mais assim, eu penso, um estilo sanguíneo, né? Que é aquela pessoa que se dá bem com todo mundo, que conversa com todo mundo, de um temperamento dócil. E já Paulo, eu penso que ele já era talvez mais introspectivo, já era um homem mais da razão, não tanto da emoção, já era uma pessoa assim mais, né, diferente de Pedro, diferente de João, diferente de, cada um deles tinha uma personalidade. Você vê isso, por exemplo, quando você pega seus filhos, quem aqui tem 2, 3 filhos em casa, vê que cada um tem uma personalidade, né? E Paulo tinha essa personalidade, que tem toda a personalidade, tem qualidades, tem defeitos, tem virtudes e vícios, é assim, nenhuma personalidade é perfeita. O Pedro sanguíneo já era um cara mais amoroso, mais pacificador, mas ao mesmo tempo era instável. Senhor, eu nunca te negarei. O galo cantou, ele negou. Já Paulo não, se Paulo falou que não vai negar, meu amigo, você pode saber que ele não vai negar, porque é a personalidade, é uma pessoa resoluta, se ela falou, ela vai fazer. Então, Deus usa cada um da sua forma. Você não precisa ser ninguém, você não precisa copiar ninguém. Deus quer você do jeito que você é. E Paulo era assim. Era uma pessoa que quando ele precisava falar, ele falava. Corrigir, ele corrigia. E graças a Deus, porque teve Paulo na história, né? Senão o evangelho tinha entrado por outros caminhos. E ele trouxe de novo ao centro. Ó Gálatas insensatos. Ele continua: quem vos fascinou? Né? A palavra que fascinou, a ideia de feitiço. Parece que teve um feitiço, teve um encanto. Os crentes da Galácia foram hipnotizados. Poxa, Paulo foi lá, pregou que o evangelho era a salvação, era pela graça, pela fé. E aí vem esses judaizantes, vem esses hereges, e aí ensinam que eles têm que voltar às obras da lei, que eles têm que ser circuncidados, e eles estão sendo levados, estão sendo enfeitiçados, estão sendo fascinados. Paulo está alertando eles. Tem uma versão da Bíblia, eu gosto de 2 versões da Bíblia hoje. Eu leio a Almeida, que é essa que eu uso aqui no culto, a Almeida atualizada, e eu também uso no meu dia a dia, eu escuto a Bíblia em áudio, e eu uso a NTLH, que é uma linguagem mais simples, que é a nova tradução da linguagem de hoje. E eu estava ouvindo na nova tradução da linguagem de hoje, achei interessante a tradução da linguagem de hoje, fala assim, ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês,
eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz, por assim dizer. Vocês viram Jesus na cruz. O que ele está falando aqui, gente? Eu fiz uma pregação para vocês, tão linda, eu descrevi uma descrição perfeita, vocês viram Jesus na cruz enquanto eu pregava, e vocês desviaram, vocês viraram a casaca, vocês retrocederam, viraram para a obra da lei. Olha, muitas pessoas na história foram grandes pregadores. Tem uma pessoa que eu admiro muito na história recente, chamado Billy Graham. Billy Graham pregava para estádios, fazia cruzadas. Billy Graham juntava multidões. Hoje o que junta multidões são cantores, né? Você não vê pastores dificilmente juntando multidões, mas cantores juntam. Mas Billy Graham não, as pessoas iam não é por causa de um show de música, é por causa da pregação de Billy Graham. E Billy Graham deveria ser realmente, eu não tive a oportunidade de vê-lo pregando ao vivo, mas deveria ser algo assim muito impactante. Tanto que diz a história dele, eu já li a biografia dele, até recomendo quem quiser estudar a biografia de Billy Graham, tem no YouTube, eu acho um documentário muito lindo do Billy Graham. E ele fala que uma vez ele fez uma pregação num estádio e lotava, e aí a mídia, os jornalistas diziam assim: as pessoas só vão no apelo. O que é o apelo? Aquele momento que fala, quem quer entregar a vida a Jesus? As pessoas só vão no apelo porque Billy Graham coloca uma música emocional, e as pessoas tocadas pelo sentimento, elas vão à frente na aceitar Jesus, e multidões indo à frente, saíam das cadeiras do estádio, iam lá na frente do púlpito entregar a vida a Jesus, e fizeram essa crítica. Sabe o que Billy Graham fez quando ouviu isso? Billy Graham falou: próxima pregação não tem música, sem música. O bicho era invocado também, né, Billy Graham? Aí diz que ele pregou, terminou de pregar, ele falou: agora quem quiser entregar a vida a Jesus, vem à frente. E silêncio total, como esse silêncio aqui, não teve música, não teve nada. De repente começou a ouvir os passos, e passos das pessoas vindo à frente, entregando a vida a Jesus. Ou seja, não era por causa da música, não era por causa da música. Então, tivemos grandes pregadores na história, Spurgeon, Moody, pessoas que pregavam e multidões saíam dos seus lugares para ir ouvi-los. Mas gente, essas pessoas aí que está na tela, elas ouviram o próprio apóstolo Paulo pregando. Não é Billy Graham, não é Moody, não é Spurgeon, é o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregou para eles praticamente, ele fez aqui, diz a Bíblia na Nova Versão, na tradução da linguagem de hoje, fala uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo. Eles viram Jesus Cristo na cruz, através da pregação de Paulo, e ainda assim, foram enganados, foram enfeitiçados. Então eu fico pensando assim, sabe gente, se Paulo pregou, e quando ele pregava, diz que um menino estava dormindo na pregação dele, o jovem Eutico, e caiu da janela, e com sono, eu fico tranquilo. Se você dormir num culto meu, eu fico tranquilo. Se eu pregar uma coisa, você desviar, eu fico tranquilo, porque essas pessoas ouviram o próprio Paulo, e foram enfeitiçados, foram enganados, viraram a casaca, voltaram para as obras da lei. E nós hoje, ouvindo um simples pastor Daniel, imagine se aqueles que ouviram Paulo caíram na lábia dos judaizantes. Então nós corremos risco, todo dia, são muitas heresias pregadas. O versículo 2 fala:
Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Se assim, insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Gente, o que Paulo está falando aqui? Que eles receberam o Espírito Santo pela fé. E aqui é bem claro, ele faz uma oposição: obras da lei e pregação da fé. Eu tirei o tema da pregação de hoje, eu tirei do versículo 2. Quero apenas saber isto: recebeste Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês começaram bem, começaram no Espírito, mas estão agora na carne. Vocês começaram de maneira certa, mas agora estão retrocedendo, estão voltando para trás. Em vez de um progresso, há um retrocesso. Vocês estão voltando para a escravidão judaica, vocês estão voltando para a escravidão da lei, vocês vão voltar para os velhos rudimentos. E ele usa o exemplo de Abraão, versículo 6, aqui em diante. Eu não vou seguir verso 1, 2, 3, 4, 5, porque eu tenho pouco tempo, eu só escolhi um ou outro verso que eu achei mais em destaque, no capítulo 3, tá? O verso 6, é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão, gente, era um grande exemplo dos judeus. Abraão é o pai da nação judaica. Vocês lembram quando Abraão leva o filho dele, Isaque, ao monte, e Deus fala que ele tinha que sacrificar o filho, e chega lá no monte, ele pega o cutelo, a hora que ele vai matar o filho, Deus fala: para, você mostrou a sua fé. Então Paulo usa um argumento: se o próprio Abraão é chamado de pai da fé, vocês querem viver na lei? Se o próprio Abraão foi justificado pela fé, se o próprio Abraão viveu pela fé, se o próprio Abraão ofereceu o seu filho Isaque, sabendo que Deus poderia trazer dos mortos ele, pela fé, vocês acham que é a lei realmente que vai salvar vocês? Versículo 10, Paulo fala uma coisa importante nessa questão da lei e da fé. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito daquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-los. O argumento de Paulo aqui é o seguinte: olha, a lei é boa, só que você não vai conseguir cumprir a lei, porque uma hora ou outra você vai tropeçar em algo, e se você achar que você vai ser salvo pela lei, você vai se decepcionar, porque a Bíblia fala: maldito daquele que não permanece em todas, olha a palavra ali, todas as coisas. Quem consegue, gente, cumprir todas as coisas da lei? Imagine você chega no céu, na porta do céu, aí tem lá 613 mandamentos. Daniel, vem aqui. Sim, senhor anjo. O anjo Gabriel está lá. Vamos lá, Daniel, 613, ponto 1. Você fez? Tentei, Senhor. Não é tentou, fez ou não fez? Ponto 2, ponto 3, 4, 5. Gente, quem de nós aqui passaria no teste? Se você tropeçar em uma, está dizendo ali, já foi. Honra teu pai e a tua mãe. Poxa, é um mandamento muito lindo, inclusive está hoje em dia em vigor. Mas quem de nós, em algum momento da nossa vida, já não desonrou um pai e uma mãe? Eu tenho um filho, Samuel, 14 anos, adolescente. Ele já não passaria no portão, não. Né, filho? Dá um joinha aí, Samuel. Está lá no multimídia hoje, trabalhando no multimídia. Eu falo que eu estou pagando os pecados com Samuel, os pecados que eu fiz com meus pais.
Porque eu era assim: mãe, deixa eu dormir na casa do fulano. Não, Daniel. Ô mãe, deixa, mãe. Não. Mãe, por favor. Aí a mãe falou: Daniel, você enchia tanto o saco que eu deixava. Aí eu estou pagando hoje, gente. A gente paga, tudo que a gente faz essa vida a gente paga. Então, a gente, pessoal, eu estou brincando aqui, mas se a gente for ver tantas coisas que a gente tropeça, que a gente é falho, que a gente é humano, que a gente erra, que a gente tem pensamentos. Ah, você já matou alguém? Não, não matei, mas já tive vontade, pastor. Então, irmãos, a gente peca em pensamentos, em palavras, em atitudes, em omissões. Somos pecadores. Então, se a salvação fosse pelas nossas obras, meus irmãos, ninguém passaria, ninguém entraria no portão. Todos nós somos seres limitados. Então Paulo está dizendo: gente, vocês achar que a lei que vai salvar vocês estão por fora, porque alguma coisa vocês vão tropeçar. Aí no versículo 11, ele fala assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Esse versículo é fascinante, vai ser repetido depois por Paulo em Romanos 1,17, porque essa é a primeira carta dele, viu? Gálatas, primeira carta, a primeira vez que aparece a frase nas cartas de Paulo é aí: o justo viverá pela fé. E depois ele vai repetir em Romanos. E um dia Lutero vai ler Romanos e vai descobrir que o justo viverá pela fé. A carta de Paulo aos Romanos trouxe uma revolução na vida de Lutero, e Lutero escreveu 5 pilares da reforma. Primeiro pilar da reforma: somente as Escrituras, ou seja, a Bíblia está acima da igreja. Que eu falo igreja, doutrina humana, pastores, que seja, conselhos, concílios, sínodos. A Bíblia está acima, a Bíblia está acima da tradição da igreja, a Bíblia está acima de tudo. Todo concílio eclesiástico está submetido às Escrituras. É isso, Lutero. Segundo, só a fé. A salvação não é alcançada pelas obras. Ele, na época, Lutero fazia penitências, fazia indulgências, tinha indulgências, e Lutero vai entender que a salvação é recebida pela fé, não é pelas obras. Terceiro, só a graça. A graça é o que? Nós merecíamos a condenação. Lembra de chegar no céu lá? 613, vai, Daniel, já reprovou nesse. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça. Merecíamos a condenação, mas Deus nos oferece salvação, pela obra de Jesus na cruz por nós. Somente Cristo, não há outro caminho, não há outro mediador. Salvação somente está em Cristo. E último, só a Deus a glória. Nenhum ser humano merece a glória, nem sacerdotes, nem padres, nem pastores, nem apóstolos. Só a Deus a glória. Só a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso. Então, a reforma foi um resgate exatamente do texto: justo viverá pela fé. Eu vou encerrar, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós somos justificados, gente, não pelo que a gente faz, mas pelo que Cristo fez. Cristo morreu em nosso lugar, Cristo foi maldição em nosso lugar. Vocês estão entendendo? Cristo fez maldição em nosso lugar. Ele morreu naquela cruz para nos salvar. Lembra do ladrão na cruz? Aquele ladrão na cruz, gente, não foi circuncidado. Aquele ladrão na cruz nem foi batizado. Aquele ladrão na cruz nunca foi membro de uma igreja evangélica. Aquele ladrão na cruz ouviu uma palavra de Jesus: hoje mesmo estará comigo
no paraíso. Ah, mas como assim, pastor? Ele não era um presbiteriano? Não, não era. Foi salvo. Porque a salvação não é pelas obras, mas é pela fé. E Romanos 8 fala muito lindo: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu encerro com um gráfico aqui, olha, vê se você consegue entender esse gráfico. Lei versus fé. A lei diz, faça isto. A fé diz, Cristo já fez tudo. A lei fala das obras humanas. A fé diz, fé na morte de Cristo, o que Ele fez na cruz. A lei faz exigências, a fé faz promessas. A lei nos incita a obedecer, a fé convida a crer. A lei mostra nossos pecados, a fé perdoa os nossos pecados. A lei nos mostra a condenação, a fé nos mostra a nossa salvação. Que lado você está? Você acha que você vai ser salvo pelas suas obras mesmo? Você acha que você vai conseguir alguma coisa com Deus porque você é um bom crente, um crente bonzinho? Não. Isso é nosso dever, ser honesto, um bom marido, uma boa esposa, é nosso dever, mas não é essas coisas que nos salvam. O que nos salva é Cristo morreu na cruz por todos nós. Essa é a carta de Gálatas, esse é o capítulo 3, e assim diz uma frase, quero ler junto com vocês, vamos ler juntos para finalizar? Nossa entrada na família de Deus é pela porta da fé e não pelo corredor das obras. É pela porta da fé, gente. Não pense que você vai chegar no céu e você vai mostrar o seu currículo cristão, isso não interessa nada. O que interessa é você dizer, o meu nome está no livro da vida, porque Jesus morreu na cruz por mim. Isso que importa.